Como geralmente chegam os dependentes de crack ou oxi para internação? Por vontade própria ou à força? Bom, tem todos os tipos, né? A nossa internação, ela não vem aqui, nesse lugar. A gente tem uma comunidade terapêutica no Belém Novo. E normalmente as famílias têm que convencer. Só que a gente não aceita lá na comunidade terapêutica gente que não está afim. Justamente porque lá não tem grade, né? Não é prisão e quem quer vai embora. Então, para nós, normalmente chega pessoas assim que a gente tem que fazer um trabalho de convencimento, mas que já estão, né, com vontade de se tratar. O SUS consegue dar o devido tratamento para esses dependentes? O que seria o devido tratamento? Tratamento necessário que eles precisam para se recuperar, digamos assim. Assim, hoje em dia, atualmente, não se sabe o que realmente funciona com dependência química. Se tem ideias e se faz, mas não tem nenhum tratamento que tenha 100%, entende, de funcionamento, tipo dizer, toma tal medicamento, vai funcionar, você vai ficar curada. Não existe nem medicamento hoje em dia para abstinência, existe medicamento para controlar impulso, por exemplo. Então, dentro disso a gente tem as limitações, nem todo mundo adere à comunidade terapêutica, né? Mas a gente tem sim um tratamento que funciona muito mais, a gente tem um psiquiatra que trabalha com nós, que medica, mas trabalha com psicoterapia, com grupos, muito grupo, e a ideia é justamente essa, que em comunidade eles possam reaprender, né, a viver sem as drogas, então. Os dependentes de crack e oxi, depois do tratamento, conseguem se restabelecer e ter uma vida normal? Não. Infelizmente não. Assim, a gente fala que dependente químico vai ser dependente químico sempre. A gente não fala em ex-dependente químico, a gente fala em dependente químico em recuperação. E uma pessoa que é dependente químico sempre vai ter que ter cuidados diferentes. Por exemplo, provavelmente não vai beber álcool. Não, tem uns que dizem, eu quero continuar só com a maconha, por exemplo. Porque o álcool induz. É uma porta de entrada, né? Então eles não vão ter uma vida 100% tranquila, como as pessoas que não têm essa disposição, essa predisposição genética. Mas tem sim como ficar bem, como ficar limpo por anos. Tem pessoas que ficam 16 anos limpo e depois recaem. Infelizmente os índices de sucesso total são pequenos. Existem projetos de integração desses indivíduos na sociedade depois do tratamento? Assim, a gente trabalha com reinserção social. São 9 meses de internação e a partir do 6º mês a gente começa com o retorno deles para a sociedade. Eles passam uma semana em casa e voltam para a comunidade. Isso vai sendo feito aos poucos, justamente pensando nessa volta para a sociedade. Lá também a gente oferece as provas do EJA, né, para quem não concluiu o 2º grau, para quem não, ensino médio agora, né, para quem não fez essa conclusão, né, eles têm um trabalho de digitação lá e algumas coisas que eles não trabalham no campo, porque a gente sabe que aqui não tem muito isso, né. Então a gente tenta profissionalizar, tem ideias de montar uma padaria lá para que eles possam fazer, então, para preparar eles para o retorno à sociedade. Existem diferenças nos efeitos de crack e oxi, assim, a cocaína, todos eles derivam, né, da folha da coca, então a coca seria o mais fino, mais puro. E o oxi e o crack, a diferença entre eles ambos são uma pasta, e a diferença entre eles é o material que é misturado. O crack, ele é feito com bicarbonato de sódio, e já o oxi, ele é feito com cal e com querosene, uma mistura muito mais danosa. Então existe diferença por isso, né? Porque um é bem mais danoso e é para ser mais barato e tal, para baratear, eles fazem. Exatamente. Tá. Existindo tantas drogas já disseminadas assim, pelo país, por que não param de aparecer cada vez mais drogas novas com efeito mais devastador, como é o caso do oxi, por exemplo? Assim, não tem como te dizer porquê em geral, mas o que eu posso te dizer em relação ao crack e o oxi é questão de custo mesmo, né? Vamos dizer, há 10 anos atrás, tu não via crack, não aqui no Rio Grande do Sul. Há 10 anos atrás se usava cocaína, muita cocaína. Tanto que a gente tinha dependentes químicos mais de cocaína e são os que têm mais sucesso no tratamento.
Como era uma droga mais cara, eles começaram a misturar com outras coisas para ficar mais barato. E assim foi pro Oxy também. Então normalmente tem a ver com o custo, né? As pessoas vão misturando outras coisas e a gente vai tendo resíduo do resíduo, né, para baratear e para ter acesso a todas as classes. Então hoje em dia a gente tem drogas para todas as classes. Nossa, tu acabou de responder essa aqui, crack e oxi derivam da mesma substância que a cocaína. Qual a diferença entre eles? A diferença é essa que eu te disse, né? Que, por exemplo, que o crack ele é misturado com bicarbonato, não faz tanto mal para o nosso organismo, faz muito mal, terrivelmente mal, mas não tão mal quanto o cal, entende? A querosene, entende? Que é muito pior, então essa é a diferença. Dizem que quanto menor a duração do efeito, mais viciante é a droga. Como que se explica isso? Assim, ó, a cocaína ela é cheirada, né? Então ela percorre um espaço, né, do nariz aqui, até chegar ao sistema nervoso central, demora mais. E justamente por demorar mais, o efeito dela é mais prolongado. Né? A pessoa fica sob efeito de cocaína, ela vai levar às vezes uns 15, 20 minutos para começar a fazer efeito, e vai ficar às vezes talvez 45, uma hora durante o efeito. E o efeito rebote não é tão forte, porque assim como ela entra, ela vai saindo. Já o crack, o oxy, não. Ele é pedra, ele é fumado, e aí vai direto para o pulmão. Ele entra na corrente sanguínea, indo para o sistema nervoso central, em questão de segundos. E aí por isso que se diz que o efeito é mais danoso, porque ele atinge muito rápido e vai embora muito rápido. E aí a pessoa precisa de mais, e aí o dano está aí. Né? Não querer manter sempre essa sensação boa inicial, exatamente. Os traficantes vendem oxi em lugar de crack, já que visualmente essas drogas são quase idênticas, né? Sem o consumidor saber. Qual é o resultado disso, se tu souber? Assim, ó, aqui não chega pra mim gente ainda dizendo assim, estou viciado em oxi. Em Porto Alegre, atualmente, nosso grande problema é crack. Só que eu tenho pacientes que me disseram, entende? Que já se está comprando crack, pensando que é crack, mas na real é oxi. E que tu nota a diferença quando tu termina de queimar, que ele fica muito mais preto quando é oxi. Não dá para reaproveitar, né? Então, quais os efeitos disso? Os efeitos disso é que o oxi é muito mais danoso. Vamos dizer que se o crack é muito ruim, o oxi é 10 vezes mais, entende? Então a gente talvez não fale de não ter nem chance de ajudar essas pessoas. Talvez elas nem cheguem aqui, por isso que eu digo que, né, não é tão visível o oxi ainda. Isso aqui eu não sei se você vai responder, mas ficou estranho a questão, não sei se ficou bem elaborado. A gente tem no Brasil dados concretos sobre o número de usuários do crack e do oxi, e de quanto tempo essas doenças se encontram entre nós. Acho que essa aqui não ficou bem, não sei se tu souber. Tá, assim, ó, o que eu posso te dizer é como eu estava te falando. Existe droga da moda, né? Sempre houve. Né? Hoje, um tempo atrás, era a cocaína. Teve uma época muito forte da heroína, que também é a cocaína, só que é injetável, né? Hoje em dia não se ouve mais falar de heroína, né? Então, assim, o que eu posso dizer é que o crack, por exemplo, a gente vem ouvindo falar muito dele nos últimos 6, 7 anos, mas como uma epidemia, assim, que vem preocupando e as pessoas vêm fazendo um manifesto. Mas é óbvio que ele já existe há muitos anos, então não sei te dizer exatamente quando. Mas como epidemia é de uns anos pra cá, nessa década. Nessa década. E qual é a faixa de idade dos pacientes internados e do sexo? A nossa comunidade trabalha só com homens, então nós só temos sexo masculino. Que aparece para nós aqui pedido de internação feminino, que a gente encaminha, mas a gente vê que o homem é o maior, sim, índices usuário. A mulher, ela usa em alguns momentos, muitas vezes por causa do companheiro, mas ela consegue dar essa volta por cima mais fácil. Sim. E idade, nós temos de todas as idades, a partir dos 18 até 50 e poucos anos. Mas a média fica entre 30, por aí, só fazer uma média, tá? Mas a gente tem pacientes lá de 50 anos que estão 30 anos no mundo das drogas em geral.
quanto tempo após o primeiro contato com a droga os pacientes procuram ajuda da clínica? Isso é muito relativo, porque assim, normalmente, sem exceção, dá para se dizer que em 99% dos casos se começa na adolescência. Só que na adolescência se começa fumando maconha, bebendo álcool nas festas e vai escalonando e usando coisas mais pesadas. Isso não vai viciar. Exatamente. Então, até chegar a precisar, tem que ter perdido muito. As pessoas que chegam aqui para nós já roubaram muito, algumas já tiveram presas, algumas já limparam a casa, tudo que tinha dentro de casa. Então tem que ter danos, eles têm que ter muito dano para chegar. Achar que, para reconhecer que ela está fazendo realmente mal. Só que com crack isso acontece mais rápido, né? Tem pessoas de 1 ano de crack já estão aqui, com muitos danos físicos. E os pacientes normalmente recebem apoio dos familiares? Muito relativo. Tem pacientes que têm apoio dos familiares, sim. Tanto antes eu estava atendendo aqui, né, o pai e a filha de um menino que está internado lá. Mas tem também muitos casos em que o familiar já contou tanto, né, a pessoa que está internada já roubou, já bateu, já espancou, fez tanta coisa ruim que a família não acredita mais. Normalmente, daí acontece a família não quer mais saber, porque nós não vamos falar aqui que é muito raro numa internação deixar a pessoa 100%. A gente fala de coisa de várias internações, temos pessoas lá que já tiveram 15 internações, imagina. Então, assim, às vezes a família não aguenta mais e não acredita mais. Sim, que vai ter. Tanto que a pessoa já fez. Exatamente. Tipo, poxa, hoje amanhã eu conversava com o familiar que ele dizia, 20 anos nessa, né, e até agora nada, sabe? Tu quer que eu acredite que agora vai ser? Então tem uma mágoa muito grande, mas a gente trabalha com os familiares aqui, né? A gente faz grupo, a gente tem esse apoio também para que os familiares possam entender a doença, né? Qual a predominância de drogas na clínica? Crack. Hoje em dia é crack. Muito raro achar alguém hoje em dia que ainda use... Bom, maconha não vai chegar nunca para internação, né? E daí cocaína, muito raro. Muito raro. Crack. Quanto tempo leva para um paciente se tornar apto para retornar para casa, assim, para voltar, sair da internação? O nosso regime de tratamento é de 9 meses, né? Mas porque a gente faz essa lógica, que nos 3 primeiros meses o corpo ainda está em desintoxicação, né? Normalmente, para ir para a comunidade, eles passam por um período de 21 dias internado em algum hospital, que daí eles passam mesmo, que é a fase mais crítica, eles são sedados, medicados e tal, para enfrentar esse período. Aí depois, eles vão para a nossa comunidade, que daí... Mas ainda assim, os 3 primeiros meses são os períodos em que eles começam, né, a sair daquele... Porque a memória já está fraca, já está fragilizada, o organismo, eles não se alimentavam, estão muito magros. Então, que começa todo esse período. A partir do 3º mês, aí se começa a trabalhar a ideia de reinserção social, né? Mas a gente trabalha com 9 meses de internação. É isso? Encerrou? When you try your best but you don't succeed, when you get what you want but not what you need, when you feel so tired but you can't sleep, stuck in rivers, and the tears come streaming down your face, when you lose something you can't replace, when you love someone but it goes to waste, could it be worse? Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you
to let it go. But if you never try, you'll never know just what you were. Lights will guide you home and ignite your bones. I will try to fix you. Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. O crack é uma droga inicialmente sedutora e logo em seguida devastadora. A vida do craqueiro, a possibilidade de vida dele é curta. Você não toma banho há quanto tempo? Ah, chapa, eu sou bem franco aí. Não é só eu, como tem uma galera aqui que passa até uns 9 meses sem tomar banho, viu, chapa? Quanto tempo você não vê a sua família? Pô, que família, truta? Você não tem família? Meu amigo, eu fumo crack há 15 anos, então quer dizer que eu já morri há 15 anos.